Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui de volta, né, para a nossa aula de número 10, que a gente vai falar sobre oxidações, tudo bem? E aí eu estou aqui pequenininho, né, nessa telinha aqui do lado, porque a gente tem muitas referências suplementares aqui que podem servir para a consulta de vocês, tá? Eu não vou falar uma por uma, né, não tem condição, mas brevemente eu vou fazer alguns comentários sobre elas, tá? Então, tá dividido em dois grandes classes, né, as referências, os livros e os artigos, né? Tá? Os livros, a gente tem aqui os nossos campeões, né, que já apareceram anteriormente nas aulas precedentes. Né? Então a gente tem o Organic Chemistry, segunda edição do Clyden, né? Nós temos o Advanced Organic Chemistry do Sandberg e do Carey, né? A parte A aqui na letra B e a parte B na letra C. Tá? E a gente tem dois livros aqui de Name Reactions, né? Um Name Reactions aqui escrito pelo Lee, e o Strategic Applications of Name Reactions, né? Mas é o mesmo tipo de livro, né? Name Reactions, tá? Que vocês também já ouviram falar, que foi escrito pelo Kurt e pela Tsasko. Ah, e aí um último livro aqui mencionar para vocês, é o livro do professor Samir Zart, Fundamentos da Química Molecular, já traduzindo o nome do livro para o português, né? Mas é um livro que foi escrito em francês por um professor que eu tive na École Polytechnique, quando eu passei por lá, e foi um livro que eu utilizei nos meus estudos do ensino superior. Tá bom? Eu estou usando como fonte de consulta aqui e também foi utilizado para montar esse material. Tá certo? Esse livro talvez não seja tão fácil acesso assim, tá? Mas os outros são excelentes e cobrem muito bem esse material. E a gente tem ainda todos os artigos, né, que estão listados aqui para vocês e que vão detalhar aspectos individuais do que eu vou comentar a seguir para vocês sobre as reações de oxidação. Tudo bem? Então vamos começar nossa aula. Então, antes da gente começar a falar das reações especificamente, né, que a gente usa para oxidar as diferentes moléculas orgânicas, né, eu queria fazer uma breve introdução para vocês com uma visão geral dos tipos de oxidação que a gente pode ter ah, de maneira mais comum, né, em química orgânica. Então, a gente pode começar, por exemplo, de um alcano ou um composto que possui ligação em CH, não necessariamente sendo um alcano, mas com ligação em CH ali, né? E a gente hoje, né, já tem um arsenal de reações que são possíveis de utilizar, ou estratégias, né, que são possíveis de utilizar para fazer oxidação CH de moléculas. Então, por exemplo, essa aqui a gente tem dois grupos R1 e R2 e duas ligações CH nessa molécula aqui. Eu estou sublinhando para vocês as ligações CH, né? E a gente consegue substituir uma delas, né, para obter o álcool secundário correspondente. Ou se a gente partir de uma molécula possuindo três ligações CH, como essa aqui, né? Vou sublinhar novamente aqui as três ligações CH para vocês poderem ver, né? E aí a gente consegue também, né, oxidar uma dessas ligações CH para obter então o álcool primário correspondente. Tá? Então, em cima o álcool secundário e embaixo o álcool primário. A gente oxidando o álcool secundário, a gente obtém a cetona correspondente, enquanto a gente oxidando o álcool primário embaixo, a gente obtém o aldeído. Tá? E aí, a acetona, dependendo do reagente que a gente use, né, a gente consegue oxidar uma acetona a um éster, tá, correspondente, aqui mais à direita, no canto superior de vocês. Ou um aldeído, né, oxidar um aldeído ao ácido carboxílico. Tudo bem? Agora o que eu queria mencionar para vocês é que a gente vai comentar mais nessa aula, né, todas as reações descritas a partir de álcools primários e secundários. Tá? Oxidação CH é um tema de pesquisa mais atual, mais moderno, um pouco mais avançado em termos de química orgânica, né? E está fora do escopo da aula de hoje. Tudo bem? Esses sinais oxigênio entre os colchetes, né? Isso é um símbolo geral de oxidação. O que a gente vai fazer na aula de hoje é justamente discutir os reagentes específicos que a gente pode utilizar nessas etapas de oxidação, tudo bem? Mas de maneira geral a gente pode apresentar essa oxidação como um oxigênio entre colchetes. Tá? Outros tipos de substratos bastante comuns que a gente oxida, né, são olefinas. Né? Então a gente consegue oxidar a posição alílica da olefina, colocando ali um álcool, né? E aí obtendo então o álcool alílico correspondente. A gente consegue oxidar a olefina clivando a ligação dupla no meio e colocando um oxigênio em cada ponta, né? É chamada de clivagem oxidativa, né? Tá? A gente consegue oxidar uma olefina e produzir um diol, né? A gente chama de diol 1,2, porque se tem dois oxigênios em átomos de carbono vizinhos, né? Ou a gente consegue
oxidar a olefina para o epóxido correspondente. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora a partir do próximo slide, né, é discutir os reagentes mais comuns utilizados para esses tipos de oxidação. Tudo bem? Então, vamos começar agora então apresentando o nosso primeiro reagente aqui que a gente pode utilizar em reações de oxidação. Tá? Então, esse reagente agora que a gente vai comentar é o óxido de cromo 6. Tá? O óxido de cromo 6 ele é bastante utilizado para oxidar álcools primários a aldeídos ou ácidos carboxílicos, dependendo da condição reacional, ou álcools secundários a cetonas. Tudo bem? É um reagente que historicamente foi bastante utilizado, ainda hoje ele é bastante utilizado relativamente, né? Só que ele tem vamos dizer, um grande problema, né? Que é a toxicidade associada a ele. Tá? Então não é muito bom para a pessoa que está trabalhando com ele no laboratório, né? Utilizar oxidações baseadas em cromo, porque é um reagente extremamente tóxico, né? Associado a questões que já foi demonstrado, né, ser cancerígeno e mutagênico. Tudo bem? Então existem outros agentes oxidantes alternativos, né, que a gente vai falar mais à frente, né, mas é um agente oxidante que vocês precisam conhecer. Tá? E ainda hoje, como eu mencionei, né, ainda hoje ele é utilizado em síntese. Tá certo? Então, aqui a gente tem o nosso mecanismo, né, de oxidação de um álcool secundário para cetona correspondente, né, mediada por CrA3, né, a fórmula molecular aí do óxido de cromo 6. Tá? E o mecanismo dessa reação, a gente tem que o oxigênio ataca a ligação Cr+O, e aí o par de elétrons da ligação dupla CrO migra para o oxigênio, né? Tudo bem? Aí você tem uma troca de prótons, e você obtém esse intermediário desenhado aqui no meio. Tudo bem? E aí, seguindo o movimento dos elétrons, né, conforme mostrado aqui nas flechas, né, a gente tem a eliminação de H2CrA3, tá, e a produção, então, consequente, né, da nossa cetona. A primeira etapa ela é rápida e reversível, né, tá, enquanto a segunda etapa ela é lenta e irreversível. Tudo bem? Quer dizer, a etapa lenta é a etapa determinante de velocidade da reação. O H2CrA3, que é um subproduto da reação, né, ele é uma espécie de cromo 4, tá? Que é pouco estável, né? E vai se desidratar no meio para produzir óxido de cromo 3 e óxido de cromo 6, tá certo? Então, essa é uma reação de desproporção, né? Em que o cromo 4, o Cr4, né? Ele vai se oxidar e se reduzir, né? Produzindo então estados de oxidação abaixo do Cr4 e acima do Cr4. Né? Então, Cr3, né, que tem uma coloração verde, por isso está pintado de verde aqui, e o cromo 6, que tem uma coloração laranja, por isso também está marcado em laranja aqui. Tá? O óxido de cromo 6, dependendo do meio em que ele está dissolvido, né, ele dá origem a um protocolo que recebeu um nome diferente. Tá? Então, por exemplo, óxido de cromo 6 em meio, né, de ácido sulfúrico, acetona e água, tá, é conhecido como oxidação de Jones. Tá? Então, o meio dessa reação aqui, devido à presença do ácido sulfúrico, é um meio fortemente ácido, né? A gente é capaz de oxidar álcools secundários em cetonas, mas é capaz de oxidar também álcools primários diretamente a ácido carboxílico. Tá? A gente pode utilizar óxido de cromo 6 e ácido acético, né? E esse protocolo é chamado de oxidação de Fischer, né? Tá? E a gente tem aqui um meio ligeiramente ácido. A gente vai ver no próximo slide, né, que a oxidação do aldeído a ácido carboxílico ela é permitida normalmente em meios em que você possua água ou algum nucleófilo que ataque o aldeído, né, formando um hidrato ou um equivalente desse hidrato, né, que aí sofre então a etapa posterior de oxidação a ácido carboxílico. Tá? Uma outra combinação de reagentes aqui que a gente tem é o óxido de cromo 6 com duas moléculas de piridina, tá? Em meio de diclorometano, tá? Usando o diclorometano como solvente. E aí a gente tem então a oxidação de Collins. Tá? Esse meio ele é praticamente neutro, né? Aqui a gente consegue oxidar álcools secundários em cetonas e consegue oxidar álcools primários no aldeído. E a gente para no aldeído. Tudo bem? Um outro agente oxidante aí que a gente pode utilizar à base de cromo é um complexo de piridina 2 com H2Cr2O7, né? Que é o dicromato de piridínio. A sigla em inglês é PDC, Pyridinium Dichromate, né? Que é um reagente neutro, né? E agora ele oxida álcools primários dependendo do meio reacional, dependendo do solvente onde ele está dissolvido. Em diclorometano
o álcool primário é oxidado em aldeído e para em aldeído, né? E em DMF, tá? O álcool primário é oxidado em ácido carboxílico, tá? E aí podem ter duas explicações possíveis, né? Uma é que o DMF, às vezes, né, você tem uma quantidade de água ali dissolvida e a água gera justamente esse hidrato do aldeído, né? Que aí sofre a oxidação posterior, ou o próprio DMF pode atuar, existem já mecanismos alternativos propostos, né, em que o DMF atua atacando o aldeído, formando então um intermediário ali que pode ser oxidado posteriormente ácido carboxílico, tá? Mas também consegue oxidar álcoois secundários em cetonas, tudo bem? O outro complexo aqui que a gente vai mencionar é um complexo à base de piridina, HCl e o óxido de cromo, né? Que é chamado de clorocromato de piridínio. A sigla em inglês é PCC, né? Pyridinium chlorochromate, que é um reagente ácido, tudo bem? Mas que nesse caso ele consegue reagir, né? Consegue oxidar álcoois secundários em cetonas e álcoois primários a aldeídos e paranoaldeídos. Tudo bem? Bom, pessoal, esses são as principais oxidações à base de cromo, tá certo? Ok, então como a gente mencionou anteriormente, né, a gente viu que o meio reacional, né, ele tem uma influência ali sobre o produto de oxidação, né, de um álcool primário, tá? Então nesse slide aqui eu gostaria de elaborar um pouco mais sobre isso, tá? A gente viu anteriormente, né, que a gente tem um álcool primário aqui, ah, e ele reagindo, né, com o complexo de óxido de cromo 6 e duas piridinas indiclorometano, né, oxidação conhecida como oxidação de Collins, a gente obtém o aldeído, tá bom? Esse complexo CrO3 e duas piridinas, né, que está representado aqui de maneira bem explícita para vocês verem a estrutura química, né, ele é conhecido como reagente de Sarett, tá? Condições reacionais, que é a dissolução desse reagente de Sarett em diclorometano, é conhecido como oxidação de Collins, tá? Mas o reagente, né, do óxido de cromo 6 e as duas piridinas, ele é mais conhecido como reagente de Sarett. Tá? Algumas pessoas tratam a oxidação de Collins como oxidação de Sarett, tá? Mas a gente pode fazer essa distinção, chamar o reagente de Sarett de clorometano, aí sim a gente tem a oxidação de Collins, tá bom? Mas a gente viu que o álcool primário, né, pode reagir também com óxido de cromo 6 em meio de ácido sulfúrico, água e acetona, né, para produzir o ácido carboxílico correspondente, tá? E aí a gente está num cenário ali, né, de oxidação de Jones, tá? O mecanismo de oxidação do álcool para o carbonilado correspondente a gente já discutiu no slide anterior, né? Então a gente não vai tratar ele aqui. Então, por exemplo, a gente consegue oxidar um álcool primário para o aldeído correspondente, e isso a gente viu no slide anterior, o mecanismo envolvido. O que a gente vai discutir aqui é como esse aldeído ele é oxidado, né, posteriormente ao ácido carboxílico. E o que acontece aqui nas condições de Jones, né, é que a gente tem água e H+, né? Então H+, deixa eu apagar isso aqui para fazer espaço para a gente. O H+ vai protonar o oxigênio aqui do aldeído, né? Tá? Então você tem aqui um oxigênio protonado do aldeído. E a água faz o ataque nucleofílico aqui na carbonila, né? Tudo bem? Produzindo o hidrato correspondente, ou esse diol geminal. Tá? Esse diol geminal reage com cromo de maneira inteiramente análoga ao que a gente descreveu anteriormente. Né? O oxigênio ataca aqui o cromo, né? E a ligação Cr-O, ou par de elétrons migra para o oxigênio, tem a troca de prótons, né? E a gente gera um intermediário correspondente, que é esse aqui. E o movimento de setas ele é inteiramente análogo, né? Igual ao que a gente descreveu anteriormente. A gente tem a oxidação, então, para o ácido carboxílico mostrada aqui em cima, tudo bem? A diferença-chave daqui é que como a gente está oxidando um diol geminal, é como se a gente tivesse, no mecanismo que a gente mostrou de oxidação da acetona, né? Só que agora um dos grupos R1 e R2 que a gente chamou é como se R2 fosse OH. Então, pelo fato do OH já estar na molécula, né? Ele vai aparecer aqui no produto final, tudo bem? Mas ele só é possível por quê? Porque a gente tem como intermediário, né, o nosso diol geminal, tá certo? Tá. Então o que eu queria mostrar para vocês agora é um exemplo de aplicação em síntese. Tá? Então a gente tem aqui um exemplo reportado por Woodward, né, em 1956, quer dizer, há muito tempo atrás, né, ele já sintetizava uma molécula de complexidade bastante impressionante, né, como é a reserpina. Então na síntese da reserpina, né, o Woodward
descreveu a síntese desse intermediário avançado aqui, né? Em que a gente tem um álcool secundário, né? Vizinha, uma ligação carbono-bromo, mas utilizando as condições de oxidação de Fischer, né? Quer dizer, óxido de cromo em ácido acético, ele consegue oxidar esse álcool secundário na acetona correspondente. Então, o rendimento marcado aqui é 60% para duas etapas, né? Que inclui a etapa anterior, né? Tá? Mas como ele não separou o rendimento por etapas, a gente não é capaz de dar o rendimento exatamente para essa etapa. Mas foi 60% incluindo uma etapa anterior, que é um rendimento bastante respeitado, bastante respeitável, né? Para uma molécula dessa complexidade. Também com grupos funcionais aí, vizinhos, lactonas, bromo, tá? Que poderiam reagir e dar origem a possíveis subprodutos, né? Ele consegue aqui fazer a oxidação num rendimento bastante razoável. Tá bom? Beleza. Ok. Agora vamos falar de uma segunda grande classe aí de oxidações, né? Que são as oxidações baseadas na ativação do dimetilsulfóxido, né? Nosso DMSO. Tá? E o princípio dessa oxidação, que geralmente é empregada para oxidar álcools primários em aldeídos ou álcools secundários em cetonas, né? A gente tem então, bom, nesse caso aqui mostrando um álcool primário, né? Que reage com o nosso DMSO, que pode ser ativado ali com diferentes reagentes, né? Então a gente vai mostrar para vocês os diferentes reagentes. São reagentes eletrofílicos, por isso que tem esse Ezinho aqui, né? Porque são diferentes eletrófilos que a gente pode utilizar para reagir com o oxigênio do MSO. E aí a gente vai ver que, dependendo do agente de ativação que a gente usa, né, do eletrófilo que a gente usa, a oxidação recebe um nome diferente. Tá? E aí, num segundo momento, a gente trata com uma base, né, e obtém, então, o aldeído correspondente. Tá? A base geralmente utilizada é a trietilamina, né? Tá? E como eu já mencionei, né, para que fique claro também, a gente também pode utilizar esse método para oxidar álcools secundários em cetonas. Tá? Mas a gente aqui vai falar basicamente da oxidação de álcools primários em aldeídos, né? Porque é interessante como alternativas, né, de oxidação a álcool primário que param no aldeído. Né? Você não tem, vamos dizer, a oxidação continuada para o ácido carboxílico correspondente, como é no caso, por exemplo, da oxidação de Jones, que a gente mencionou anteriormente. Tá? Então, os diferentes protocolos aqui, né, os diferentes nomes associados, né, como a gente mencionou, a gente está começando aqui a descrição pela reação de Suerni. Tá? Então, essa é uma reação extremamente famosa, muito provavelmente vocês já ouviram falar dela, né? Tá? E no caso do protocolo de Suerni, né, a gente usa cloreto de oxalila como agente de ativação do DMSO, né? E depois trata o reagente intermediário com trietilamina. Tá? A gente tem o protocolo de Albright-Goldman, né? Nesse caso a gente usa anidrido acético como agente de ativação do DMSO, né? E depois a base que a gente usa é trietilamina. Tá? A gente tem o protocolo de Pfister-Moffat, né? Tá? Esse protocolo de Pfister-Moffat utiliza DCC. DCC é essa molécula mostrada aqui embaixo para vocês, né? Tá? CI, né? Esse CY é ciclohexila, né? E DCC é a sigla para a diciclohexilcarbodimida. Tá? E ela é eletrofílica nesse carbono aqui do meio. Esse carbono do meio aqui que vai sofrer o ataque do oxigênio do DMSO. Tudo bem? Aqui, então, Pfister-Moffat, né? É o protocolo que usa DCC como agente de ativação do DMSO, né? E depois a gente trata com trietilamina. Tá? A oxidação de pares de During, a gente usa esse composto aqui, SO3 complexado a piridina, né? Mas é o SO3 que vai ativar o DMSO, né? E depois a gente faz o tratamento com trietilamina, tá? E a gente tem o protocolo de Corequim, né? Que agora utiliza dimetilsulfeto e NCS, NCS é N-clorosuccinimida, né? Que vai gerar um intermediário ali, na verdade o mesmo intermediário que a gente observa na oxidação de Suernia. Então o mecanismo aqui inicial para a formação desse intermediário é diferente, né? Mas uma vez que você forma esse intermediário, que é o mesmo encontrado na Suerne, né? A reação procede de maneira idêntica à Suerne. Tá? Então depois a gente precisa tratar com tritilamina para fazer a oxidação. Tá? Então eu vou comentar aqui para vocês brevemente o mecanismo dessa reação, né? De maneira geral, né? A gente tem o DMSO, né? Que pode ser escrito na sua forma de ressonância como O- e S+, né? E esse O- ele é nucleofílico, né? E ataca o seu agente de ativação, né? Que é um agente eletrofílico, por isso esse é mais. Aí forma essa espécie aqui ativada, né? Aí essa espécie ativada sofre ataque do seu álcool primário no enxofre, elimina, né, esse fragmento aqui OE como grupo de saída, né? O-E, né? Isso de maneira geral, né? Vai variar um pouco dependendo do agente de ativação que você usou.
tá? Mas de maneira geral vamos representar como O menos E, tá? E aí a sua base, ela abstrai esse hidrogênio aqui da metila, né? Produzindo então, então calma, só ficar bem claro para vocês, ela abstrai esse hidrogênio aqui da metila ligado ao enxofre, gera um ilídio correspondente, né? E esse ilídio sofre um rearranjo, né? Conforme mostrado aqui pelas setas para vocês, né? Liberando então aldeído e dimetilsulfeto. Tudo bem? O protocolo de Corequim, como a gente mencionou, né? A gente tem a reação do dimetilsulfeto com a N-cloro-succinimida, né? Que é um reagente que serve de fonte de cloro mais, né? É um agente de cloração. Ele vai produzir esse intermediário aqui, mostrado aqui para vocês, que é, né? Que corresponde, né, no nosso mecanismo a esse intermediário aqui. Tudo bem? É esse intermediário aqui que sofreria o ataque do álcool primário e depois evoluiria dando origem ao produto de oxidação. Tá? Esse mesmo intermediário aqui da corequim, ele é formado, né, durante a oxidação de Swern. Tá bom? E aí agora só brevemente falar para vocês, existem outros protocolos de oxidação, né, que permitem oxidar álcools primários em aldeídos. Tá? Dois exemplos para vocês aqui. Um é o protocolo de oxidação do Ley, né? Tá? Oxidação do Ley, conforme vocês podem ver aqui. Tá? É um pesquisador ali de Cambridge, na Inglaterra, né? Que desenvolveu esse protocolo utilizando TPAP e NMO. TPAP é a sigla em inglês, né? Para Tetrapropyl Ammonium Perroteniate, né? Tetrapropyl Amônio Perroteniato, tá? E NMO também é a sigla em inglês, né? Para N-metil morpholinium oxide. Tá? Então você tem uma morfolina ali metilada e o óxido dela, né? Tá bom? É o óxido da N-metilmorfolina. E o segundo protocolo, né? Tá? Que também pode ser usado para oxidar álcools primários em aldeídos, né? É a utilização de tempo e hipoclorito de sódio. Tá? Eu não vou detalhar essas reações aqui para vocês. Se vocês estejam interessados, por favor, procurem as informações, né? Sobre esses mecanismos, né? Mas eu botei esse quadro aqui nesse slide só para ilustrar para vocês outros métodos alternativos. Tá? Isso é um método alternativo que não tem nada a ver com DMSO, tá? São métodos alternativos para fazer o mesmo tipo de transformação. Tá bom? É só isso. Beleza? Vamos adiante. Ok. Agora, vamos passar para uma outra classe de reagentes, né? Que a gente pode utilizar também para oxidar álcoois em aldeídos, né? E essa outra grande classe que eu quero falar para vocês agora é baseada, né? Na utilização de iodo hipervalente. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, um álcool primário, né, que reage com o nosso reagente de iodo hipervalente para dar origem ao aldeído correspondente. Veja aqui que o iodo está aqui, né, ele está fazendo 3 ligações nesse caso aqui, ele pode vir a fazer mais ligações, né, e aí pelo fato do iodo, né, que é da família 7A, em teoria faria uma ligação só para completar o octeto dele, ficaria feliz ali com os 8 elétrons, né, na verdade ele está fazendo mais ligações, e aí dá-se esse nome, né, de iodo hipervalente. Tá? Vou apresentar para vocês alguns desses reagentes, né, que são oxidantes, né, as principais oxidantes aí baseados em iodo hipervalente, né? A gente chama aqui lambda N, nesse caso lambda 3, né? Porque o iodo está fazendo 3 ligações. Então vejam, o PIDA ele é lambda 3, o PIFA também é lambda 3, o IBX ele já é lambda 5, porque agora o iodo está fazendo 5 ligações, né? E o DMP também é um lambda 5, porque o iodo está fazendo 5 ligações. Tá? E aí vocês vejam a sigla, né? A sigla é sempre do nome em inglês, né? Que é o nome utilizado internacionalmente, né? Então seria phenyliodine diacetate, daí o PIDA. O PIFA seria a sigla, né, para phenyliodine bis trifluoroacetate. Tá? O IBX ele tem um nome um pouco curioso, porque não é exatamente a sigla dele. Né? Eu botei aqui como, sublinhei aqui como se fosse, porque o nome dele é iodoxybenzoic acid, né? E botei como fosse IXB, né? Estaria fora de ordem, né? Mas eu realmente desconheço por que o IBX é chamado de IBX, mas é esse reagente aqui. Tá? Talvez seja um anagrama aí, do iodoxybenzoic acid. Tá? E o DMP é Desmartin periodinane. Tá? São todos agentes oxidantes. A gente vai discutir algumas propriedades desses reagentes antes de entrar no mecanismo da reação. Tudo bem? Então, todos eles servem, né, para oxidar álcools primários em aldeídos. Tá? O que é interessante se a gente olhar aqui os orbitais moleculares do iodo, né, para entender também como é que o iodo faz tantas ligações, né, a gente olhar para esse eixo aqui, em que o iodo tem tipicamente 2 ligantes, né, tá?
o iodo está positivamente carregado, né? A gente tem um delta mais aqui no meio, né? E os ligantes eles têm uma carga parcial negativa, né? O iodo tem uma carga parcial positiva e os ligantes uma carga parcial negativa. Então a gente tem aqui um primeiro orbital molecular ocupado por 2 elétrons que é ligante, um segundo orbital molecular aqui não ligante, né? E um terceiro orbital molecular que seria antiligante. Tudo bem? Associada a essa organização aqui, né? O iodo fazendo duas ligações a esse substituto XL. Tudo bem? Em geral, para vocês terem uma ideia, pelo menos da reatividade, que a gente pode agrupar aqui de acordo com o estado de oxidação do iodo, né? Tá? Os reagentes de iodo 3, tá? Eles podem ser oxidantes se eles forem dessa forma aqui, né? O iodo fazendo duas ligações a substituintes L, né? E um grupo R, tá? Vejam que é o caso do PIDA e do PIFA, tudo bem? Se a gente tiver, na verdade, um iodo 3 com dois grupos R's, né? Agora dois grupos R's e um substituinte L só, né? Tá? Aí normalmente esse iodo, que é um lambda 3, né? Ele vai ter tendência a transferir o grupo R. Então, esse tipo de reagente de iodo hipervalente, eles fazem acoplamento cruzado. Tudo bem, a gente não vai discutir isso aqui. Os interessados, por favor, consultem a literatura, né? Mas esse tipo de iodo hipervalente normalmente faz acoplamento cruzado. E as espécies de iodo 5 e iodo 7 normalmente são também oxidantes. Então, o iodo 5, eu estou dando dois exemplos para vocês aqui, que são bastante comuns, né? São os mais populares, que é o IBX, né? Lambda 5 e o DMP, tá? Que são ambos lambda 5. Tá? Iodo 7 eu não estou mostrando aqui, mas se vocês pensarem numa forma de iodo 7, né, pensem, por exemplo, no periodato de sódio. Tá? A gente vai falar mais lá na frente de oxidação de olefinas, né, utilizando o periodato de sódio. Tá? Aí a gente tem um iodo que faz 7 ligações. Aí é um agente oxidante. Tudo bem? Tá. O mecanismo, eu vou mostrar aqui o mecanismo para o IBX, né? Tá? Mas vocês podem imaginar um mecanismo similar para os outros reagentes, né? Tipicamente você tem aqui, bom, o seu álcool, né? Esses agentes de oxidação hipervalentes eles servem para oxidar álcool primário em aldeído, né? Mas também oxidam álcool secundário em cetona. Tá? Então aqui eu estou pegando um álcool secundário que vai reagir com IBX, né? Então a gente tem aqui uma reação de equilíbrio, né? De desidratação, em que na verdade você tem aqui o ataque, né? Vocês podem imaginar aqui o ataque do oxigênio, né? Do seu álcool secundário nessa ligação iodo dupla O, tá? E aí você forma um O-. Tudo bem? Aí você tem troca de hidrogênios, né? Mas o que acontece depois é que esse O- ele volta aqui, né? Como se fosse um ataque a uma carbonila, vamos dizer, né? E você elimina uma água, tá? E você elimina uma molécula de água, né? Que está aqui mostrada para vocês. Tudo bem? Eu estou fazendo rápido, mas vocês entendem. Esse é o movimento dos elétrons associado a essas etapas. Tudo bem? E aí você forma esse intermediário aqui, né? Que vai sofrer um rearranjo muito semelhante ao que a gente já discutiu, por exemplo, né, nas oxidações de cromo. Né? Você tem uma ligação ali, alguma coisa dupla O, né? No cromo era Cr dupla O, aqui no iodo é iodo dupla O, né? Em que o oxigênio abstrai esse hidrogênio vizinho, e aí nessa etapa a gente tem a oxidação, né? Aí forma a ligação C dupla O, tudo bem? Eliminando então, né, quebrando ali a ligação entre iodo e oxigênio para produzir a sua cetona correspondente e o subproduto da oxidação, né, que a gente chama de IBA, né? E nesse caso é iodosil benzoic acid. Tudo bem? O mecanismo do TMP ele pode ser visto de maneira relativamente similar, né? Só que agora a gente não tem uma ligação iodo dupla O que vai abstrair o hidrogênio, né? Mas a gente imagina que como a gente eliminou a água no primeiro ataque, né? Quando a gente ataca o DMP, a gente libera um acetato, tá? E aí é o acetato que abstrai esse hidrogênio e gera a fragmentação, né? Também de maneira inteiramente análoga ao mecanismo mostrado pelo IBX. Tudo bem? Então os mecanismos eles são similares, tá? Existem estudos, né, que defendem que esses agentes oxidantes eles podem agir por transferência de elétrons. Tá? Então eu não vou discutir aqui, não vou entrar em em maior debate aqui sobre os possíveis mecanismos. Eu apresentei para vocês um mecanismo que seja fácil de vocês lembrarem e fazer analogia até com a oxidação à base de cromo, né? Tá? Mas é um mecanismo que vocês podem utilizar. Mas saibam que, né, existe um certo debate na literatura em que essas oxidações envolvendo iodo hipervalente podem envolver também troca de elétrons.
tá? E esses agentes de iodo pervalente, eles podem fazer outras oxidações interessantes, né? Que a gente também não vai entrar muito em detalhe aqui para não fugir do escopo, né? Mas a gente pode, por exemplo, oxidar compostos carbonilados ao composto alfa-beta insaturado correspondente. Tá? Então a gente consegue fazer outras oxidações interessantes com esses agentes de iodo pervalente, tudo bem? Uma delas está mostrada aqui em detalhes para vocês, tá bom? Beleza. Ok, o que eu queria falar para vocês agora é sobre a oxidação de álcoois alílicos e benzílicos, tá? A posição alílica e benzílica é uma posição tipicamente bem mais reativa. Então, álcoois alílicos e benzílicos, né, eles são muito mais facilmente oxidáveis, né, do que álcoois que não são alílicos ou benzílicos. Então, a gente pode utilizar nesse caso um oxidante, né, que é bem mais fraco do que os anteriores que a gente mencionou, tudo bem? E esse oxidante, né, em especial que eu quero que vocês conheçam, né, é o dióxido de manganês. Tudo bem? Então a gente pode pegar um álcool alílico ou benzílico e oxidar ele, né, tá, utilizando o cromo, né, utilizando o óxido de cromo 6, como a gente descreveu anteriormente. Tá? E aí obtém o composto carbonilado correspondente, né? Só que isso é um pouco matar uma mosca com um canhão, né? Além de você estar se expondo, no caso do cromo, né, a toxicidade elevada do cromo. Tá? Dióxido de manganês ele é muito menos tóxico, né? Tá? E ele é capaz de seletivamente oxidar álcoois alílicos e benzílicos no composto associado, né, aldeído ou cetona, né? E aí a gente tem até um aspecto de quimioseletividade, né? Se você tiver uma molécula ali contendo diversos álcoois, né, você consegue seletivamente oxidar apenas aqueles que são alílicos ou benzílicos. Tá? É um protocolo extremamente fácil de fazer experimentalmente no laboratório, né? E normalmente a reação é bem limpa. Então no final a única coisa que a gente faz é filtrar o dióxido de manganês, né, em selite. Tá? E normalmente o produto é obtido de maneira pura. Tudo bem? O mecanismo dessa reação, ela normalmente, né, é aceita envolver transferência única de elétrons, né? A gente tem a sigla em inglês aqui, SET, é Single Electron Transfer, né? E a gente tem, então, essa mudança, né, essa redução do manganês 4, né, para o manganês 2. Então, o manganês ele é reduzido enquanto ele oxida seu substrato ao carbonilado correspondente. Tudo bem? Existe um debate sobre o mecanismo aqui da oxidação do dióxido de manganês, né? Então a gente não consegue entrar muito em detalhes porque justamente não é conhecido assim exatamente o mecanismo de oxidação, tá? Mas é aceito geralmente que envolve sim transferência única de elétrons, tá bom? Um exemplo que eu queria comentar agora com vocês é da aplicação dessa oxidação em síntese, né? Então a gente tem aqui esse intermediário avançado, né? Tá reportado pelo grupo do Keck, né? Então a gente tem um álcool alílico, né? Aqui, tudo bem? Em que os autores utilizaram a oxidação com dióxido de manganês, né, indiclorometano e hexano, e obtiveram um rendimento quase quantitativo, né, para o aldeído correspondente. Tudo bem? E aí, após 16 etapas, né, quer dizer, diversas etapas, né, eles acessaram a risoxina D, como mostrado aqui. Tudo bem? Então, esse método é extremamente interessante, né, como um método suave de oxidação, tá bom? De álcoois alílicos e benzílicos exclusivamente, tá ok? Uma outra oxidação que eu gostaria de falar para vocês agora, né, tá, é a oxidação de Baeyer-Villiger, tá? A oxidação de Baeyer-Villiger, né, permite oxidar cetonas a ésteres, tudo bem? Então, a gente tem aqui normalmente uma cetona, né, representada aqui para vocês, que é transformada no éster correspondente, né? E o reagente que a gente utiliza para isso é o MCPBA, tá? MCPBA é a sigla em inglês, né? Significa meta-chloroperbenzoic acid, tá? O ácido metacloroperbenzoico, tudo bem? Então esse ácido é esse cara aqui, né? Ácido metacloroperbenzoico, né? Tá? Então ele é um perácido, né? Vocês podem observar aqui que não é um ácido carboxílico, né? Mas é, é, é um, é um ácido carboxílico peróxido, né? Tá? E aí, assim como os peróxidos, né? Esse ácido é oxidante, é um agente oxidante. Tá? E o mecanismo dessa oxidação, né? Ela envolve o ataque nucleofílico desse par de elétrons aqui do ácido metacloroperbenzoico, né? Que ataca a sua cetona, né? De acordo com o movimento de setas mostrado aqui. A gente forma esse intermediário viteriônico, né? Que sofre um prototropismo, né? Para dar origem a esse intermediário aqui. Tá? E aí, é aqui que ocorre a etapa de oxidação, né? Porque, de acordo com o rearranjo mostrado aqui pelas setas, né?
o grupo R2, né, ele migra, né, tá? Conforme mostrado aqui pela seta, deixa eu apagar aqui que não ficou muito claro, mas o grupo R2 ele migra aqui para o oxigênio, né? Tá? E aí a gente faz a oxidação, né? Desse, vamos dizer, essa espécie de cetal, né? De peróxido cetal, né? Para dar origem ao éster correspondente. E aí, subproduto dessa reação é o ácido metaclorobenzoico. Tá? Aí o ácido perbenzoico, né, foi reduzido a ácido benzoico. Tá? A gente vê aqui que a gente tem o grupo R1 e R2 que, em princípio né, poderiam migrar. É o grupo R2 que migra, né, porque entende-se que esse grupo R2 é o grupo mais rico em elétrons. Tá? Então, a aptitude tá, de migração do grupo R2 né, é aquela né, que segue a maior riqueza eletrônica do grupo. Então, grupos terciários migram mais facilmente que fenila, vinila ou secundário, né, que tem uma aptitude de migração similar, tá? Mas eles são mais ricos em elétrons do que primário, né? Então, fenila, vinila e secundário migram mais facilmente do que primário, e primário migram mais facilmente que metila, tudo bem? É importante notar, né, que se o grupo R2 for quiral, se a gente tiver um centro estereogênico ali enante enriquecido, né, essa migração ela tipicamente ocorre, né, com retenção de configuração, e a gente tem tendência a obter um produto, né, com o mesmo excesso enantiomérico da sua cetona original, tudo bem? A gente pode fazer algumas analogias sobre essa migração né, do grupo R2. Esse tipo de migração é tipicamente encontrada né, na oxidação de boranas né, com água oxigenada. Então, um mecanismo que vocês já viram bastante, principalmente em Química Orgânica 1 na graduação, né, é que a gente faz a hidroboração em olefinas né, e depois trata a borana resultante com peróxido de hidrogênio e hidróxido de sódio. Tá? E aí você obtém o álcool correspondente. Tá? O rearranjo obtido ali, né, após o tratamento com peróxido de hidrogênio e hidróxido de sódio, né, é exatamente esse rearranjo mostrado aqui, né, que dá origem a esse composto, né, uma ligação boro-oxigênio, que após hidrólise, né, dá origem ao álcool correspondente. Tá? Mas vejam que esse rearranjo aqui, né, que a gente descreveu para o MCPBA, né, vocês já viram ele antes, né, desde a Química Orgânica 1 de vocês. Tudo bem? E é um rearranjo muito similar também, né, tá, encontrado no rearranjo de Wagner-Mirvain. Tudo bem? Então, Wagner-Mirvain são rearranjos sigmatrópicos 1, 2, né? A gente tem aqui, por exemplo, nesse caso aqui, esse carbocátion que pode ser gerado dentro de um contexto aí de rearranjo de semipinacol, né? Então, um grupo de saída ali que é eliminado e gera o carbocátion, né? E aí, esse álcool vizinho, né? O par de elétrons do oxigênio favorece a migração do grupo R, como mostrado aqui, né? Tudo bem? E aí a gente termina com a acetona correspondente. Tá certo? Ok. Uma outra oxidação que eu gostaria de falar com vocês agora, né, de apresentar para vocês, é uma oxidação que permite transformar né, aldeídos em ácidos carboxílicos. Existem diferentes maneiras de fazer isso, né, mas uma maneira bastante eficiente é a oxidação de Pinnick. Tudo bem? Então, a oxidação de Pinnick permite passar né, de aldeídos a ácidos carboxílicos, né, envolve as seguintes condições reacionais. Clorito de sódio, né, tá? De hidrogênio fosfato de sódio, 2-metil-2-buteno, tá? Em meio de tercbutanol e água a temperatura ambiente. Tá bom? O mecanismo dessa reação ela envolve né, inicialmente a reação do clorito de sódio, do clorito aqui, do ânion clorito, né, com o ânion de hidrogênio fosfato, que é um ânion ácido. Né? Então ele protona o nosso ânion clorito aqui, formando o ácido cloroso, né? E aí esse ácido cloroso protona o aldeído, conforme o movimento da seta indicados aqui, né? E aí o ânion clorito gerado a partir dessa protonação, né? Agora ataca o aldeído protonado, formando esse intermediário reacional aqui, né? Que sofre esse rearranjo conforme indicado aqui pelas setas, né? E percebam que esse rearranjo ele é exatamente o mesmo que foi descrito para as oxidações à base de cromo e à base de iodo hipervalente, né? Só que no caso do cromo era uma ligação Cr dupla O, no iodo hipervalente era uma ligação iodo dupla O. Aqui a gente tem uma ligação Cl dupla O, né? Que abstrai o hidrogênio ali ligado ao carbono que está localizado no meio dos dois oxigênios, né? Estou falando desse carbono aqui, né?
circulando aqui para vocês. E aí, essa ligação carbono-hidrogênio migra para um dos oxigênios vizinhos, né? E dá origem justamente à etapa de oxidação, né? Que é responsável pela formação do ácido carboxílico desejado. Tudo bem? Ao mesmo tempo, a gente gera o ácido hipocloroso, tá? E é importante trapear esse ácido hipocloroso no meio, tá? Porque ele pode reagir com o ânion clorito, né? Que é que a gente usou como reagente, né? E produzir como reação parasita, né? Ânions Cl- e OH-, que dependendo dos grupos funcionais presentes no seu aldeído, né? Podem levar à degradação, né? A reações secundárias. Então, por isso que a gente usa o 2-metil-2-buteno, né? Porque agora, na presença dessa olefina, tá? A gente faz uma reação de adição aqui, né? Capturando o OH e capturando o Cl, né? Tá? Nesse subproduto aqui, né? Mas que evita com que esse ácido hipocloroso reaja com a sua molécula, né? Produzindo degradação ou subprodutos. Tá bom? Então essa reação é uma reação que envolve condições extremamente doces, os rendimentos são tipicamente elevados, né? Para essa oxidação de Pinnick, né? E, e ela é uma reação tão útil, né, que muita gente, em síntese total, né, prefere fazer uma oxidação de um álcool primário ao ácido carboxílico correspondente em duas etapas, né, por exemplo, fazendo uma primeira oxidação de Suerne, seguida por uma oxidação de Pinnick, né, do que fazer em uma única etapa, por exemplo, usando oxidação de Jones. Tá? Dado justamente as condições doces, né, tanto da oxidação de Suerne quanto da oxidação de Pinnick, apresentada aqui para vocês. Tá bom? Então é realmente um método extremamente útil, né? Extremamente suave, né? E adequado para oxidar aldeídos a ácidos carboxílicos. Tá? Eu mesmo já fiz no laboratório e realmente é uma reação que funciona muito bem. Tá? Ok. Uma outra oxidação, então, que eu gostaria de falar para vocês agora, né? É a epoxidação de olefinas. Então, a epoxidação de olefinas, né? Nesse caso, né? É a reação que a gente vai estudar. A gente pode fazer ela com MCPBA, né? E aí obtém a, o ciclo A3, o éter A3, né? Correspondente, né? E essa é uma transformação que vocês são apresentados desde a orgânica 1, né? E a gente fala como simplesmente como epoxidação de olefinas. Mas é uma reação de nome também, né? E se vocês quiserem associar o nome à reação de epoxidação, né? É chamada de epoxidação de Prilesa-Ebb. Tudo bem? Vamos discutir alguns aspectos importantes dessa reação. Tá? O mecanismo é passado aqui para vocês. A gente tem a olefina, né, que ataca esse oxigênio aqui, né, tá, do seu ácido hiperbenzoico, né? E aí, ao atacar esse oxigênio, né, que eu circulei para vocês, né, a gente tem o rompimento da ligação oxigênio-oxigênio, que é uma ligação relativamente fraca, né? E aí esse par de elétrons da ligação oxigênio-oxigênio migra para formar uma carbonila C-O, né? Enquanto o par de elétrons da ligação C-O já existente da molécula, né? Migra para capturar o próton e libera o par de elétrons ali da ligação OH, né? E agora esse par de elétrons aqui que eu estou sublinhando para vocês, né? Ataca a olefina novamente, né? E aí se a gente for olhar o estado de transição envolvido, né? Quando a gente tem as ligações sendo parcialmente formadas e parcialmente quebradas, né? A gente tem então esses tracejados mostrados aqui. A gente vê que no centro desse estado de transição, né? É uma espécie de espirociclo, né? Oxigênio aqui no centro, né? E aí você tem dois ciclos a partir desse oxigênio, né? Que parecem que são asas de uma borboleta, né? A gente chama esse estado de transição, né? Estado de transição borboleta. Esse apelido não sou eu que estou dando, né? A literatura chama esse estado de transição assim, né? De estado de transição de borboleta, né? Que então evolui para formar o produto observado da reação, né? Que é um epóxilo, e como subproduto um ácido carboxílico, bem? Que vem da redução do seu ácido perbenzoico, né? Agora é só um derivado de ácido benzoico. Tudo bem? Algumas outras coisas importantes, né, características importantes para mencionar essa transformação, né, é que a reatividade relativa, né, a facilidade que a gente tem de oxidar essa olefina, né,
depender do número de substituintes que a gente tem na olefina. Quanto mais substituída ela for, mais nucleofílica ela é, né? Então, mais reativa ela vai ser. Então, olefinas tetrasubstituídas, né, são mais reativas que olefinas substituídas, que por sua vez são mais reativas que olefinas dissubstituídas, né? E aí a gente pode diferenciar três casos das olefinas dissubstituídas. A gente tem as dissubstituídas que são cis, que são mais reativas que as dissubstituídas trans, e que são mais reativas, né, que as dissubstituídas geminais, né, onde o grupo R ali, os dois grupos R estão no mesmo carbono. Tá? E por sua vez, essas dissubstituídas são mais reativas, né, que as monossubstituídas. Tudo bem? Essa ordem de reatividade, né, reflete o fato de que a olefina mais rica em elétrons, né, vai reagir mais rapidamente. Tudo bem? Exatamente o que a gente já enunciou aí para vocês. Vamos discutir agora um exemplo, né, onde essa ordem de reatividade fica evidente também. Se a gente pegar o limoneno e tratar esse limoneno exatamente com um equivalente de MCPBA, né, o limoneno ele tem duas ligações duplas, né, com o equivalente a gente pode epoxidar apenas uma delas. E nesse caso a gente epoxida, né, a gente oxida, né, a ligação dupla mais rica em elétrons. E nesse caso é essa ligação dupla que eu estou sublinhando para vocês, porque é a ligação dupla que é trissubstituída. A gente só observa nesse caso, né, quimioseletivamente, né, a epoxidação dessa olefina aqui de cima. Tá certo? Um outro aspecto interessante que é importante mencionar para vocês, né, é que a gente pode ter o grupo polar funcionando como um grupo diretor. Né? Nesse caso aqui, estou exemplificando com o grupo OH. Então, por exemplo, a gente pega esse álcool alílico aqui, né, e ao tratar ele com CPBA, o que a gente observa é que a maior parte do produto epóxido formado, né, a gente tem um epóxido aqui apontando para o mesmo lado da hidroxila. Vocês vejam aqui, né, que a seletividade é 9:1, justamente isso, com o epóxido sendo formado do mesmo lado da hidroxila, enquanto o outro diáster isômero, né, ele é formado em quantidade consideravelmente menor. Tá? Se a gente agora o éster correspondente desse álcool alílico anterior, né, tá? É um grupo acetil ali, substituído no OH, né? A gente faz a mesma epoxidação e nesse caso a gente obtém uma mistura quase equimolar, né, dos diastereisômeros possíveis, tá? Com epóxido formado no mesmo lado do grupo O-acetil e formado no lado oposto. Tá? E aí observa que nessa transformação também, né, o rendimento ele é muito mais baixo. A gente obtém 38% para essa mistura de 4 para 6, né, dos dois diastereisômeros, em contraste com a reação anterior, né, que a gente obtém uma seletividade muito maior por epóxido formado do mesmo lado do grupo OH, formado com rendimento, essa mistura 9:1 é formada com rendimento de 86%. Tá? Para ajudar vocês a visualizarem essa aproximação guiada pelo grupo H, né, essa interação aqui ela é a interação chave, né, que guia o MCPBA da sua olefina, né, pela face superior, porque o OH está apontando para cima, né, e aí esse hidrogênio faz uma ligação de hidrogênio com um dos oxigênios do MCPBA, né, e isso guia a epoxidação, né, a ser feita ali do mesmo lado. Então o epóxido vai ser formado aqui. Tudo bem? Beleza, vamos seguir adiante então. Ok, nesse slide eu gostaria de apresentar para vocês uma aplicação em síntese da epoxidação de preleza EV, tudo bem? E essa aplicação aqui é a síntese do Taxol, né? Na verdade, essa foi a primeira síntese total reportada por Taxol, que foi desenvolvida pelo Houghton, né? Da Universidade Estadual da Flórida, né? E é interessante porque ele concluiu a síntese em 1994, tudo bem? Mas esse é um projeto que ele iniciou no laboratório dele desde 1982. Então levou aí 12 anos para ele terminar a síntese dessa molécula, né? Que é extremamente complexa, né? E é um enorme desafio sintético a preparação dela. Tudo bem? Então a gente não vai detalhar toda a síntese aqui, né? Mas uma das estratégias aí que os autores utilizaram, né? Para sintetizar o biciclo ali desse produto natural, né, é que a partir da síntese desse intermediário avançado aqui, né, mostrado para vocês mais à esquerda, né, tá, os autores fizeram uma epoxidação de preleza EV, né,
Prilesa F, aplicando aqui MCPPA de clorometano e temperatura ambiente. Tudo bem? Eu vou mostrar aqui o desenho para vocês, ficar mais fácil. Tá? E aí o epóxido que foi feito, né, na molécula, foi na única olefina que ela possui, e esse epóxido ele aponta para baixo, e a gente tem dois argumentos para justificar isso, né? Uma é o impedimento estérico dessa ponte aqui, né, com as metilas geminais, e a outra que o OH, que está apontando aqui para baixo, né, pode ter auxiliado, né, guiado, como a gente mostrou no slide anterior, a aproximação do reagente aqui pela face inferior, né, que justamente fez com que esse epóxido aponte para baixo. Tudo bem? Vou apagar esses rabiscos aqui para não ter poluição visual. E aí o que é interessante é que na segunda etapa eles usam esse ácido de Lewis aqui, né? Tá? Tetraisopropóxito de titânio, né? Ao refluxo do diclorometano, né? E aí o que esse ácido de Lewis faz é que ele se coordena com um par de elétrons aqui do epóxido, né? Se complexa ele, e aí favorece uma fragmentação que é conhecida como fragmentação de Grob. Tá? Então, a, a, essa ligação, esses elétrons aqui do oxigênio, né? Essa ligação oxigênio-hidrogênio, ela se movimenta aqui conforme indicado pelas flechas, né? Pela flecha aqui, né? E esse par de elétrons aqui dessa ligação carbono-carbono, né? Ele se movimenta formando uma nova insaturação aqui, conforme também indicado pela seta vermelha aqui, né? E aí a gente tem a quebra dessa ligação carbono-carbono. Tudo bem? E justamente então a origem, né, da formação desse ciclo de tamanho maior e aí a formação de um álcool secundário, né, que é observado aqui. Então percebam que essa foi uma estratégia bastante inteligente, né, em que os autores fizeram, né, deram origem a esse ciclo de tamanho maior, né, de 8 carbonos. Tudo bem? Conectado ali de uma maneira nada trivial, né, com outro ciclo A6 aí, do ciclo hexeno. Tudo bem? Um breve comentário aí sobre a fragmentação de Grob, né? Na sua, vamos dizer, forma mais geral, né? A fragmentação de Grob tipicamente envolve um grupo doador de elétrons, né? EDG é a nossa sigla para Electron Donating Group. E aí a quebra de uma ligação carbono-carbono, né? E a quebra de uma ligação carbono-grupo de saída. Tá? LG é a sigla também em inglês, né? De Leaving Group, né? A gente tem a quebra dessa ligação carbono-carbono motivada pela adoção eletrônica do seu grupo doador, formando então uma espécie, né, estabilizada, né, EDG, a ligação dupla ao carbono com a carga positiva, a formação de uma ligação dupla ali resultante, né, uma insaturação, tá? E a eliminação do seu grupo de saída. Tudo bem? Continuando agora a falar de epoxidações, né, eu queria falar para vocês agora sobre a epoxidação de Koreshaikovsky. Tudo bem? E essa reação de epoxidação, né, é a reação entre cetonas e ilídeos de enxofre. Antes de eu falar especificamente dessa reação de cetonas com ilídeos de enxofre, eu queria comparar essa reatividade com a reação entre cetonas e ilídeos de fósforo, que também é uma reação bastante conhecida, né? A gente tem aqui uma cetona desenhada à esquerda de vocês, reagindo com ilídio de fósforo, né? E aí a gente obtém esses viterion aqui, né? Tudo bem? E aí, com a negativa no oxigênio e um fósforo positivamente carregado, né? Eles normalmente se recombinam, gerando então um ciclo a 4 membros, né? Onde o fósforo faz uma ligação com o oxigênio, e aí esse intermediário sofre uma ciclorreversão do tipo 2+2, né? Dando origem a uma olefina, né? E um subproduto, né? Que é o óxido de trifenilfosfina. E essa reação, né? Entre cetonas e ilídeos de fósforo, né? Ela é bastante conhecida, né? Como a reação de Wittig, ou olefinação de Wittig, que muito provavelmente vocês já ouviram falar. Tudo bem? Agora, a epoxidação de Koreshaikovsky, né? Ela ocorre quando a gente põe para reagir uma cetona, tá, com ilídio de enxofre. Tá? Nesse caso, o ilídio de enxofre ele faz um ataque na carbonila, né? Como mostrado aqui pela seta. Tudo bem? Evoluindo para um intermediário inteiramente análogo ali à reação do fósforo que a gente mostrou, né? Também os viteriam aqui, né? Com O menos e o enxofre mais, né? Só que agora essa reação não evolui produzindo uma olefina, né? E o sulfóxido correspondente ali, né? Ao que seria o óxido de trifenilfosfina. Né? A reação não evolui nesse sentido. Né? O que acontece de verdade, né? É que, na verdade, o O-, né,
ele ataca o carbono carregando o enxofre ali, que é substituído com a carga positiva, né? E aí faz uma substituição intramolecular, né, para produzir então o epóxido correspondente e liberar difenilsulfeto como subproduto, né? Então essa aqui é a reação de Corey-Chaykovsky, né? O epoxidação de Corey-Chaykovsky, né? E aí é interessante mencionar aqui, né, que essa reação ela não é considerada, né, como uma reação de oxidação, porque na nossa escada de oxidação, né, o nível da acetona é o mesmo do nível do epóxido, tudo bem? Porque a gente consegue, assim como a gente está vendo aqui, né, interconverter a acetona no epóxido, né, sem utilizar nenhum oxidante ou redutor, tá certo? Então essa reação aqui, ela tá mencionada nesse contexto aqui porque a gente está falando de epoxidações, mas não é uma reação que a gente pode considerar como uma oxidação, tudo bem? Tá. Eu queria fazer uma analogia aqui com essa reatividade, né, que a gente observou entre enxofre e fósforo, né, e fazer uma analogia com uma reatividade que a gente já viu também entre álcools e aminas. A gente considera um álcool protonado, né, como esse composto aqui, né, esse composto ele tem uma facilidade de se ionizar, produzir o carbocátion correspondente e eliminar a água, né, como seu grupo de saída. Por outro lado, se a gente comparar uma amina protonada, né, e a gente tem o sal de amônio aqui, esse sal de amônio não se ioniza facilmente, para produzir os compostos correspondentes carbocátion e amônia. Tudo bem? Essa eliminação aqui não é fácil para o caso da amina. A gente pode entender isso comparando a eletronegatividade dos diferentes átomos. O oxigênio é um elemento mais eletronegativo que o nitrogênio, cerca de 0,5 unidades na nossa escala de eletronegatividade, né? De acordo com Pauling, né? Então, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, recebe melhor esses elétrons, né? E produz, então, um grupo de saída que é melhor do que o nitrogênio. E nessa mesma situação, é o caso quando a gente compara o enxofre com o fósforo. O enxofre tem uma eletronegatividade aqui de 2,6, tudo bem? Que é 0,5 unidades mais eletronegativo que o fósforo. Então, nesse caso, o enxofre também recebe melhor os elétrons, né? E é o melhor grupo de saída. Tudo bem? É exatamente o que a gente observa aqui, né? A gente observa que o difenilsulfeto, né, conseguiu eliminar, conseguiu ser eliminado da reação, né? Enquanto o fósforo ele não é eliminado. Tudo bem? Então, vocês vejam aí a analogia, né? E a semelhança entre essas reações que a gente está comparando. Tudo bem? O último comentário que eu queria falar para vocês aqui é que a gente tem outros tipos de ilídios que é bom que vocês tenham em mente. Então, eu apresentei para vocês um ilídio de enxofre aqui, onde a gente tem o enxofre com três grupos R, né? Onde a gente desprotona um deles, né? Formando a carga negativa ali, alfa, ao enxofre positivamente carregado. Aqui a gente também tem um enxofre com três grupos R, né? Só que o enxofre está fazendo uma ligação dupla, né? Com o oxigênio. Tudo bem? Marcado aqui para vocês. Eu vou apagar para não poluir. E o fato de a gente ter essa ligação S-O aqui faz com que essa carga negativa produzida em alfa, né, ela esteja deslocalizada, né, através do composto. Tudo bem? Então, a gente pode desenhar estruturas de ressonância nesse caso. Estruturas de ressonância que a gente não podia desenhar por ilídio anterior, que eu mostrei para vocês mais acima, né? Com S ligado a três grupos R, tudo bem? Então isso faz com que esse reagente, né, ele seja mais mole, tudo bem? Significa dizer que a nuvem eletrônica ali, ela é mais polarizável, justamente por essa maior deslocalização eletrônica. Se esse reagente for colocado na presença de cetonas, ele vai fazer epoxidações da mesma maneira, né, que o ilídio anterior que a gente apresentou. Só que se a gente botar ele na presença de enonas, né, tá? Agora, nesse caso, ele vai reagir preferencialmente, né, via um mecanismo de adição 1,4. E aí vai dar origem a ciclopropanações. Tudo bem? Ele não vai reagir para as adições 1,2, o que daria origem ao epóxido, né, mas vai reagir de maneira 1,4, dando origem a ciclopropanações. E aí, a gente pode entender isso, né, porque como esse ânion é mais estável, significa dizer que agora que a adição seja a adição 2 ou a adição 4, ela se torna reversível, porque ele também é o melhor grupo de saída. Então aí nessa situação a gente está mais num controle termodinâmico, né, e obtém a reação de ciclopropanação com o produto termodinâmico desse caso. Então a gente pode entender essa reatividade, né, como a gente já mencionou na nossa aula de reações iônicas, né, através de outros argumentos, né, que não seja simplesmente moleza e dureza dos reagentes.
tudo bem? Então a gente pode entender aqui como estando sob um controle termodinâmico e por isso favorece a ciclopropanação, tá certo? Ok, já que a gente está falando de epóxidos, né, eu queria introduzir para vocês aqui um rearranjo, né, que é conhecido como rearranjo de Payne. Então, vale a pena mencionar aqui, né, isso não é uma reação de oxidação, tá? Estou mencionando aqui só como um parênteses, porque está dentro do contexto de epóxidos também, tá? Mas é uma substituição intramolecular, não é uma oxidação, tudo bem? A gente tem aqui um epóxido, né, que pode ser obtido aí, vamos dizer, a partir da epoxidação de um certo álcool alílico, né? Imagina que aqui se fosse uma ligação dupla, né? Se você estivesse epoxidando um álcool alílico, aí você obteria esse epóxido mostrado aqui. E aí, ao tratar esse substrato com uma base, né, a base desprotona esse OH aqui, né, tudo bem? E aí esse ânion ataca de maneira intramolecular o epóxido, né, e aí a gente faz uma reação de substituição intramolecular, né, em que a gente obtém um novo epóxido, né, e um álcool secundário. Então a gente inverteu a estereoquímica aí do epóxido, né, mudou o padrão de substituição, né, tá? Mas percebam que essa reação ela está em equilíbrio, né, e a gente vai formar então o produto que é termodinamicamente mais estável. Tá? Um exemplo de uma aplicação similar desse rearranjo, né, em síntese orgânica, a gente usa então na verdade um álcool aqui, vamos dizer, que obteve a sua olefina ali aziridinada, né? Vamos dizer, a gente introduziu uma aziridina na olefina de um álcool alílico, né? Então é uma aziridina ali, tá? Que a gente pode então pegar esse álcool, tratar com tercobutiolítio, né? Que é uma base bem forte. A base vai desprotonar aqui esse OH, formando um O-, né? Tá? Uma desprotonação totalmente irreversível. E esse O- vai abrir a sua aziridina aqui, né, formando então um intermediário N-. Esse N- pode reagir com esse brometo de benzila aqui, né, tá? Na presença de TBAI, e aí você tem então o seu epóxido com nitrogênio alquilado. Tá? O TBAI aqui, né, TBAI é a sigla em inglês, significa tetrabutil ammonium iodide, é uma fonte de iodeto, né, de ânion e iodeto. E aí o que acontece é que o iodeto ele desloca o bromo, né, numa reação de SN2, né, intermolecular, que a gente chama de reação de Finkelstein, tá? Porque aí o iodo é o melhor grupo de saída e ele é deslocado com mais facilidade, tudo bem? Se bem que brometos de benzila são excelentes eletrófilos para reações de SN2, tá? Mas um iodo é o melhor grupo de saída ainda. E aí, depois de diversas etapas, né, os autores conseguem sintetizar aqui, né, a Ep7-deoxipancrastistatina, tá certo? Tá. Uma outra reação que eu gostaria de mencionar para vocês aqui é a fragmentação de Tanabe-Chemoser. Tá? Novamente, essa reação aqui, né, ela não é uma oxidação. Eu estou mencionando aqui só como um parênteses, né, pelo fato de a gente estar discutindo química de epóxidos, né, para mencionar uma reação que valeria a pena que vocês conhecessem também. Tá? Essa reação aqui ela não é tão popular assim, né, mas é uma reação extremamente interessante. A gente começa aqui de um epóxido, vamos dizer, feito, né, de uma enona, né? Como se a gente tivesse uma enona aqui e epoxidado ela, né? E a gente introduz o epóxido mostrado aqui, tudo bem? E aí, ao tratar esse epóxido de enona, né, com uma tosilhidrazina em meio ácido, né, a gente consegue gerar uma fragmentação, né, que vai produzir um alcino interno, como mostrado aqui, e um grupo aldeído. Tudo bem? Detalhando essa transformação aqui um pouco mais para vocês, né? O que a gente tem aqui é que essa tosilhidrazina, ela ataca aqui a sua carbonila, né? Faz então uma reação de condensação na carbonila, né? Eliminando água. A gente obtém então a hidrazona correspondente, né? Tá? E aí o epóxido em meio ácido ele é protonado e essa hidrazona se rearranja, né? Abrindo o epóxido, né, e fazendo a migração da ligação dupla, conforme mostrado aqui pelas setas em vermelho, né, para produzir essa espécie de intermediário. O que acontece agora é que com o grupo doador, né, que é a sua hidroxila, né, e o nitrogênio aqui, né, o grupo diazo, que pode dar origem ao nitrogênio, é um excelente grupo de saída, né, e aumenta bastante a entropia do sistema, a gente consegue então favorecer a clivagem dessa ligação carbono-carbono, né, e aí a gente perde um sulfinato, né, como grupo de saída, o nitrogênio, né, molecular,
bom, um próton, né? A gente está aumentando bastante a entropia do sistema, né? O que serve de força motriz aí para essa fragmentação. E aí a gente consegue gerar então, né, o auxílio interno e a carbonila de aldeído, como a gente mencionou anteriormente. Então é uma transformação complexa, né? Tá? Bastante interessante. A gente não vê ela todos os dias, né? Mas eu acho que é interessante que vocês conheçam. Tudo bem? Tá. Já que a gente está falando de epóxidos, né, a gente vai continuar falando de epóxidos aqui. Eu queria fazer um comentário para vocês, né, novamente. Não é uma reação de oxidação, não tem nada a ver com oxidação, mas já que a gente está falando de epoxidação, né, é um comentário interessante de se fazer, relacionado ao efeito da tensão de ciclo. Tudo bem? Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma espécie de substituição nucleofílica, né, o OH- atacando o dimetil éter, né, isso é uma reação que é muito difícil de acontecer, né? Ela, na verdade, não ocorre, né? Tá? Dimetil-éter pode ser usado como solvente, é uma molécula relativamente inerte, né? Não é fácil, você não consegue fazer uma substituição nucleofílica na metila desse dimetil-éter, tá? Ele simplesmente não reage. Agora, se a gente pegar o que seria o equivalente a esse dimetil-éter mais cíclico, né? Então, nesse caso, estou falando do epóxido, né? E a gente botar esse epóxido na presença do OH-, esse OH- reage, ele abre o epóxido, conforme mostrado aqui para vocês, né? E a gente obtém, então, esse ânion aqui do que seria o diol correspondente, tá? E aí o que eu queria chamar a atenção para vocês nessa comparação, né, é que existe um efeito de tensão do ciclo. Na situação inicial ali, que seria uma substituição nucleofílica, né, no dimetil-éter, a gente tem aqui um estado inicial, né, que a gente pode imaginar que é muito baixa em energia. E para fazer a substituição nucleofílica ocorrer, a gente teria que fornecer muita energia, né, vencer uma barreira energética que é simplesmente muito alta. E aí por isso a reação não ocorre, porque a gente não consegue alcançar essa barreira de energia. Por outro lado, quando a gente considera o epóxi, que é o sistema cíclico, né, como a gente tem uma grande tensão de anel nesse ciclo pequeno, né, de 3 membros apenas, é como se agora a gente estivesse considerando um estado inicial, né, de um reagente que é muito mais alto em energia. O estado de transição aqui não é o mesmo, né, porque a transformação é diferente, mas a mudança do nível de energia do estado de transição não é tão grande assim. Tá? Então a gente pode até aproximar, vamos dizer, para valores ali de níveis de energia associados ao estado de transição que são relativamente similares. Mas a gente tem uma grande desestabilização do seu estado inicial, né, que passa de A para A', né? E aí o fato é que agora a energia necessária para passar esse novo estado de transição, ela é muito menor, tudo bem? E isso faz com que seja possível alcançar isso de maneira térmica, tudo bem? Então a gente consegue, por exemplo, abrir epóxidos, né, enquanto a gente não consegue fazer substituições nucleofílicas no dimetil éter, tudo bem? Porque é esse princípio aqui que a gente está justamente, né, desestabilizando o nosso estado inicial, né, de A para A'. E, consequentemente, a distância energética a percorrer por A' até chegar a esse novo estado de transição, ele é muito menor do que a distância energética do A ao estado para percorrer, né, o estado de transição até chegar ao estado de transição anterior. Tudo bem? Isso é uma coisa interessante e é legal que vocês tenham isso em mente. Tá. Continuando a falar de efeitos de tensão de ciclo, né? Tá? Eu queria apresentar aqui alguns estudos de caso para vocês. Tudo bem? Então, se a gente pegar, por exemplo, o ROH-, tá? E reagir ele com acetona, ele pode se adicionar a acetona, como indicado aqui pelas flechas, né? Tá? E a gente tem aqui uma reação em equilíbrio, né? Tá? Que tipicamente, se você adicionar acetona, na verdade, esse par de elétrons do O- formado, né? Ele volta aqui para formar carbonila e elimina, né, o OH- de volta, recuperando a acetona e OH-, né? O que a gente sabe que não acontece, né, tá? É o que está indicado aqui nas flechas em vermelho. A gente nunca vai ver, né, o O- formando aqui uma carbonila e eliminando o metil- como grupo de saída. Tudo bem? O metil- é um péssimo grupo de saída. Jamais isso vai acontecer. Tudo bem? Então eu vou deixar aqui bem claro para vocês, né? Não jamais de maneira alguma. Tudo bem? Então, você não tem essa eliminação, você obteria o ácido carboxílico correspondente, né? E metil- como grupo de saída, tá? Isso é um absurdo sem tamanho, tá? É impossível.
Se a gente considerar o caso de um OH- atacando de novo agora uma ciclopropanona, a gente tem um ataque do OH- aqui, formando esse intermediário tetraédrico, né? Só que agora, devido à tensão do anel, esse sistema ele consegue abrir e liberar o que seria o equivalente aqui, né, a um carbânion, tá, proveniente da abertura do ciclopropano. Tudo bem? Justamente por causa dessa tensão de anel envolvendo uma ciclopropanona. Tá? Um contexto em que isso aparece, né, é o rearranjo de Favorsky. Tudo bem? Se a gente pegar, por exemplo, uma clorocetona, né, aqui a gente está pegando uma alfa-clorociclohexanona, né, tratar ela com base em metóxido de sódio em metanol, a gente acaba desprotonando aqui a posição alfa, né, que faz uma substituição nucleofílica SN2 intramolecular, formando então a ciclopropanona, né, desenhada aqui mais à direita de vocês. Tá? O que acontece agora é que a sua base, né, ela também é nucleofílica, ela ataca a acetona correspondente, né, como indicado aqui por essas setas que eu estou fazendo para vocês. Tudo bem? Gera intermediário desenhado aqui embaixo, né? E esse intermediário pode evoluir, como indicado por essas setas em vermelho, tá? Que o par de elétrons aqui, que está no oxigênio, né, o O-, pode formar uma carbonila e clivar, né, essa ligação carbono-carbono. Tudo bem? E ao clivar essa ligação carbono-carbono, né, a gente gera um carbônio como grupo de saída. Que a gente viu, né, no contexto, vamos dizer, em que a gente tem uma molécula que não tem tensão de anel, essa reação jamais ocorre. Agora, devido à alta tensão de anel do ciclopropano, né, essa abertura ela é possível, gera o carbônio correspondente, que em meio de metanol, né, recebe o quente, é protonado, né, para dar origem, então, ao produto associado à abertura dessa ciclopropanona, né. Nesse caso aqui, então, é uma contração de anel, né, que a gente passa da alfa-clorociclohexanona para um ciclopentano com um grupo éster ligado a ele. Tudo bem? Isso aqui é o rearranjo de Favorsky. Tá bom? Então, a gente viu nos slides anteriores, né, que a gente consegue oxidar uma olefina, né, com um perácido, né, o perácido mais frequentemente utilizado é o MCPBA, né, e aí a gente oxida a olefina, né, para o epóxido correspondente. Tudo bem? A gente consegue, eventualmente, se a gente quiser obter compostos, né, do tipo 1,2-dióis, a gente consegue acessar o 1,2-diol anti, tá, utilizando um OH- como nucleófilo. Né? Se a gente utilizar uma fonte de OH-, né, esse OH- ele pode, eventualmente, né, fazer o ataque aqui do epóxido e abrir ele, conforme mostrado aqui por essas flechas em vermelho, né, para fornecer um 2-diol anti correspondente. Tá? Então isso é interessante para uma questão de estereoquímica, né, para a gente acessar esse 1,2-diol anti, né, mas a gente tem que avaliar bem, né, os grupos de substituição que estão substituindo o epóxido. Porque se esses grupos forem volumosos, tá, esse ataque nucleofílico ele é bastante dificultado. E aí o seu OH-, né, ele vai ter dificuldade de se aproximar ali para clivar essa ligação carbono-oxigênio. E aí o que acontece, imagina que a gente tem aqui, por exemplo, 4 metilas, né? Vamos dizer aqui 4 metilas aqui, estou falando para vocês em vermelho, né? Tá? Então, essa aproximação aqui já se encontra bastante dificultada. Tá? E aí o OH- ele vai ter a tendência a não funcionar como nucleófilo, mas funcionar como base. E aí, na verdade, ele não vai fazer o ataque na ligação carbono-oxigênio para abrir o epóxido, mas vai mais facilmente, né, capturar o hidrogênio aqui da metila, né? E aí abrir o epóxido, mas na verdade agora, né, dando origem a um álcool alílico, tudo bem? E esse álcool alílico que é obtido, né, a partir dessa abstração de hidrogênio, né, ela é mais favorecida quanto mais volumoso forem esses substituintes, tudo bem? Tá, então aqui por escrito, exatamente o que eu acabei de escrever para vocês, né, se o epóxido possui grupos volumosos, né, a reação de E2, né, a eliminação do tipo E2, compete com a adição desejada. Tudo bem? Tá. Mas existem outras maneiras de a gente obter um 2-dióis. Tá? Uma maneira bastante interessante de obter um 2-dióis, e aí agora sim a gente vai voltar a falar de reações de oxidação. Né? Essas reações anteriores que a gente tem falado de epóxidos, né? Tem sido reações
iônicas envolvendo epóxidos, né? A única oxidação ali é a transformação da olefina para o epóxido em si, mas depois a gente discutiu aqui nesses últimos slides apenas reações iônicas envolvendo epóxidos, tá? Eu vou falar para vocês agora de uma nova reação de oxidação que a gente não falou até o momento, né? Tá? Que tipicamente envolve, né, tetróxido de ósmio, tá? Então, tetróxido de ósmio tem essa fórmula molecular aqui, apresentada para vocês, né? Tá? É uma espécie de ósmio 8+, né? Mais 8. Tudo bem? Vocês vejam que ele faz o ósmio faz 8 ligações com os oxigênios, né? E aí, essa dihidroxilação utilizando o ósmio, né? O mecanismo dela começa por uma cicloadição do tipo 3+2, né? Forma esse intermediário aqui, né? E esse intermediário, né? A gente tem que a água faz o ataque aqui no ósmio, né? Tudo bem? Aí vocês podem ver de novo essa ligação dupla OSO. Imagina ela como se fosse uma carbonila, né? A gente faz o ataque aqui nessa ligação dupla OSO. A gente produz então um OH aqui, e aí com a troca de próton gera um outro OH aqui, né? E esse OH ele tem tendência a se decompor para dar origem ao diol. Dessa vez é um diol cis, né? Correspondente, e o trióxido de ósmio. E aí vocês vejam agora que o ósmio, né, está fazendo apenas 6 ligações para o oxigênio, então é uma espécie de ósmio 6+. Tá? Essa decomposição aqui, né, vou só apagar aqui para ter mais espaço para desenhar. Tá? Essa decomposição aqui a gente pode entender como esse par de elétrons aqui do oxigênio vem para cá, recuperando a ligação dupla, né? E aí quando ele vem para cá, ele libera essa ligação entre ósmio e oxigênio. E de maneira idêntica, né, esse par de elétrons desse oxigênio pode vir para cá, né? E aí libera esse oxigênio aqui também. Tá? E aí com trocas de próton, né, a gente obtém exatamente esse diol e o trióxido de ósmio mostrado aqui para vocês. Tudo bem? Então, essa oxidação pode ser utilizada em quantidade, pode usar, né, quantidade estequiométrica de tetróxido de ósmio, né? Só que não é muito vantajoso, porque tetróxido de ósmio é caro, né? E é bastante tóxico, então não é muito amigável, tá? Bom, tomando as devidas precauções, no laboratório é ok, né? Só que até por uma questão de economia, né? Tá? Existem outros desenvolvimentos que permitem não usar quantidades estequiométricas de tetróxido de ósmio. E aí o que a gente usa, na verdade, aqui é um cooxidante. Esse cooxidante ele pode ser usado em quantidade estequiométrica, né? Que é bem mais barato que o tetróxido de ósmio, que é o óxido de N-metilmorfolíneo, tá? Então, o N-óxido de N-metilmorfolíneo. Tudo bem? Então ele é um oxidante auxiliar e na verdade aqui, né, ele que vai fornecer esse oxigênio aqui, né, a mais, né, vai servir como fonte de oxigênio para regenerar o seu ósmio 6+ em ósmio 8+, né. E vocês vejam aqui que o ósmio só tem 3 oxigênios, né, aqui, tá? E aqui ele tem 4 oxigênios, tudo bem? Esse quarto oxigênio aqui ele pode ser recuperado justamente a partir desse cooxidante aqui, bem como eu estou marcando para vocês. Tá? O nome dessa oxidação, que a gente usa a quantidade catalítica de tetróxido de ósmio e uma quantidade estequiométrica de N-óxido de N-metilmorfolíneo, né, é chamada de oxidação de Upjohn. Tá? Upjohn aqui não é o nome de uma pessoa, Upjohn é uma companhia, tá? Que essa oxidação aqui ela foi desenvolvida, né, por alguns cientistas dentro dessa companhia aqui, tá? Companhia Upjohn. Tudo bem? Ok. Nesse contexto agora, né, eu queria então falar para vocês, né, de reações de oxidação de 1,2-dióis, tudo bem? Que envolvem, na verdade, a clivagem oxidativa desses 1,2-dióis, tudo bem? E o reagente mais comumente utilizado nesse tipo de reação é o periodato de sódio. Tá? Então aqui a gente tem um 2-diol genérico, né, tá? E o periodato de sódio, que é o nosso agente oxidante, né, que vai fazer essa clivagem. Tudo bem? A gente mencionou anteriormente no slide ali sobre iodo hipervalentes, né, que existia espécies de iodo lambda 7, tá? E que eles são exclusivamente, né, oxidantes, ou na maior parte das vezes oxidantes. Tá? Aqui a gente tem então um exemplo de iodo lambda 7. Se vocês olharem aqui, né, e contarem, o iodo está fazendo 7 ligações para o oxigênio, tudo bem? E é um agente de oxidação clássico aí, tá? A reação aqui, né, começa, tá, com um dos OHs atacando o iodo, tá? Então, o OH ele ataca o iodo aqui, e aí uma das ligações duplas, né, do I com o oxigênio, né, migra para o oxigênio, né, a ligação I dupla O.
A gente tem um par de elétrons aí dessa ligação que migra para o oxigênio e a gente forma esse intermediário aqui do meio, tá? E aí a gente tem então a segunda ataque do outro OH que acabou permanecendo livre, né? Também numa outra ligação I dupla O. Então percebam que a partir do primeiro ataque, né, a gente formou um OH, né? Tudo bem? A espécie O-Na+, que tinha no periodato, né, ela continua presente aqui nesse intermediário. Aí com o primeiro ataque a gente formou um OH. Tá? No segundo ataque, a gente vai formar um segundo OH. Então perceba aqui que no intermediário obtido a partir desse segundo ataque, né, a gente tem dois OHs e o O-Na+, que já estava no reagente inicial. E a gente chega nesse intermediário aqui. Tá? Aí esse intermediário ele evolui, tá, dando sequência na clivagem da ligação carbono-carbono, que é o evento chave dessa clivagem, né? É exatamente aqui que ocorre a clivagem. Essa ligação carbono-carbono ela é quebrada, né? Seguindo o movimento dos elétrons, conforme mostrado aqui nessas setas em vermelhos, e a gente obtém então, tá, os produtos de oxidação aí do seu diol, né? Que são os carbonilados correspondentes. Tudo bem? Então, se fosse o pinacol, né? Esse diol aqui é chamado de pinacol, tá? Então a gente obteria então duas acetonas aí no final. E obtém esse intermediário aqui de iodo, né, que é instável e se decompõe em NaIO3 e água. Tudo bem? A gente pode entender essa decomposição aqui, né? Vou explicar brevemente para vocês, como se fosse esse par de elétrons aqui do oxigênio vindo para cá para formar uma nova dupla, né, I dupla O, e eliminando a água. Tudo bem? Aí esse hidrogênio aqui participaria da formação da água, né? Esse hidrogênio aqui que estou pintando para vocês. E aí você tem I dupla O, O menos Na, que é justamente NaIO3, tá? Com a eliminação da água. Tá certo? Ok. Tá? Essa clivagem oxidativa, ela também pode ser feita com trióxido de cromo, né? O óxido de cromo 6. Tá? Mas não é um reagente muito utilizado nesse contexto. Tá? O mais comum realmente é periódato de sódio, até por as questões de toxicidade envolvidas com cromo. Tá? Todo oxidante forte é uma substância tóxica, né? Porque ele pode também oxidar a pessoa que está trabalhando com ele. Tá? Mas o óxido de cromo 6 ele é especialmente tóxico, né? Porque é mutagênico, teratogênico. Então, realmente, se vocês puderem evitar trabalhar com o óxido de cromo 6, né? É fortemente recomendável. Tá? Então, nesse caso, não é o oxidante clássico para essas reações, né? Embora você até possa fazer essa clivagem com óxido de cromo 6 também, né? Mas realmente o periódato de sódio é a melhor opção aqui. Tá? É a opção classicamente mais utilizada. Tá? Essa clivagem também pode ser realizada com acetato de chumbo, né? Tetracetato de chumbo, mas de novo, tetracetato de chumbo é uma substância extremamente tóxica, tá bom? Então, de novo, eu estou mostrando aqui para vocês algumas opções, mas periódato de sódio realmente é a melhor opção aqui nesse contexto, classicamente falando, pelo menos. Tá? Uma outra oxidação que é interessante mencionar para vocês é a oxidação de Lemieux-Johnson, tá? Então, a oxidação de Lemieux-Johnson, ela consiste em tratar a olefina, né, com quantidade catalítica de tetróxido de ósmio e periodato de sódio. Nesse caso, né, a gente viu, né, o tetróxido de ósmio vai produzir o diol correspondente, né, viu o mecanismo que a gente já discutiu anteriormente, e aí o peridato de sódio vai ser responsável por fazer a clivagem oxidativa, como a gente acabou de detalhar nesse slide já. Só que a quantidade estequiométrica de peridato de sódio utilizada, ele também serve para regenerar, né, o trióxido de ósmio, que é formado como subproduto, né, em tetróxido de ósmio, tá? E aí, quer dizer, garantindo a continuidade do processo. Tudo bem? Então você consegue utilizar uma quantidade catalítica de tetróxido de ósmio, você está sempre recuperando ele, né, com a sua quantidade estequiométrica de peridato de sódio. Então o peridato de sódio ele tem um papel aqui de cooxidante, né, e serve para recuperar o tetróxido de ósmio de maneira análoga, né, como o N-óxido de N-metilmorfolínio, né, que a gente descreveu anteriormente na oxidação de Upjohn. Tudo bem? Ok. Na sequência, eu queria falar para vocês da reação de ozonólise, tudo bem? Que é uma reação bastante comum de oxidação de olefinas, tá? Ela procede assim, né? A gente tem uma olefina aqui, trata ela com ozônio, né, que é um gás, O3, e depois, no meio reacional, uma vez que a reação já procedeu, né, tempo suficiente, a gente trata ela com agente redutor, que pode ser o dimetilsulfeto, ou outros agentes redutores, a gente vai comentar um pouco sobre outras alternativas um pouco mais à frente, né? E aí a gente produz dois compostos carbonilados, né, que provém da clivagem oxidativa da olefina.
É como se a gente pegasse a olefina, quebrasse ela no meio, né? Tá? E aí em cada ponta que aparece, né, a gente encaixasse um átomo de oxigênio. Né? Pelo menos essa é a visão imaginativa aí dessa reação. Tá? Na verdade, o mecanismo ele procede via uma cicloadição do tipo 3+2, conforme mostrado aqui pelo movimento das flechas. Né? A gente obtém aqui um ozonídeo primário, que é esse ciclo A5 aqui com 3 oxigênios contíguos. Né? E nesse momento aqui, existe um evento-chave, né, que é a clivagem dessa ligação carbono-carbono. Tá? Então aí esse ciclo a 5 membros, né, ele sofre uma retro 3+2, né, e aí fornece um dipolo 1,3, né, e uma outra carbonila aqui, né, que vão sofrer uma nova cicloadição 3+2 para produzir então um novo intermediário, né, que é conhecido como ozonídeo secundário, né, tá? E que a gente continua tendo 3 átomos de oxigênio dentro desse ciclo A5, mas agora a disposição dos átomos de oxigênio mudou em relação ao primeiro ciclo. Tá? E aí esse heterociclo, né, ele é reduzido pelo dimetilsulfeto, que ataca um dos oxigênios, levando a clivagem da ligação oxigênio-oxigênio, né, da ligação do seu peróxido, né, que é a ligação mais fraca aqui do seu ciclo, né, gerando um intermediário que se decompõe, né, liberando então a forma oxidada do dimetilsulfeto, que é o DMSO, e os dois compostos carbonilados associados. Então vejam que a ação do dimetilsulfeto aqui é como agente redutor, né? Ele reduz o seu ozonídeo secundário, enquanto ele se oxida em DMSO. Tudo bem? Esse produto de oxidação aqui vocês vejam, né? Porque o dimetilsulfeto, né, capturou um oxigênio do nosso ozonídeo secundário. Tudo bem? O ozonídeo secundário ele tem 3 oxigênios, né? Esse heterociclo aqui, vejam, né? Ele possui 3 oxigênios, onde um foi parar no dimetilsulfeto, que se transformou em dimetilsulfóxido, né? E os outros dois estão aqui nos nossos produtos, né, carbonilados. Tudo bem? E aí a gente tem os 3 oxigênios aqui, que a gente pode facilmente identificar. Tá? Com relação a outros redutores possíveis, né, que a gente mencionou, como alternativa ao uso do dimetilsulfeto, né, a gente pode usar trifenilfosfina, e nesse caso a trifenilfosfina é oxidada a óxido de trifenilfosfina. Né? Tá? A gente pode usar zinco em meio ácido, tipicamente ácido acético. E aí o zinco ele reduz o ozônio secundário, enquanto ele se oxida a óxido de zinco, né, ZNO. A gente pode usar uma hidrogenação catalítica, né, quer dizer, H2 em palato sobre carbono, né, na presença de palato sobre carbono. A gente pode usar lítio alumínio hidreto ou mesmo sódio cloridreto. E aí o que acontece nesses dois últimos casos, né, é que eles vão reduzir mais adiante, né, os compostos carbonilados para os álcools correspondentes. Então, nessas duas alternativas aqui, né, com lítio alumínio hidreto ou sódio boridreto, né, tá, esses dois últimos casos produzem os álcools correspondentes, provenientes da redução sequencial ali do composto carbonilado que se obtém no álcool correspondente. Tá, a gente também pode fazer um workup oxidativo, né, em meio ácido. Então, um tratamento ácido, né, que é um workup oxidativo ali da reação no final, né, tá, pode gerar os ácidos carboxílicos correspondentes. Tá? Se a clivagem oxidativa da sua olefina tem origem a um aldeído, esse aldeído em meio oxidativo, né, com os reagentes corretos, eles podem se transformar em ácido carboxílico. Tá? E as cetonas vão permanecer como cetonas. Tá? Então, os oxidantes que a gente pode utilizar para essa oxidação de aldeído em ácido carboxílico, né, classicamente utilizados, é o permanganato de potássio, tá? Ou água oxigenada, né, peróxido de hidrogênio, o mesmo óxido de cromo 6, né, ou até mesmo oxigênio. Então são algumas opções aí. Tudo bem? Quero fazer só um comentário para vocês aqui, ainda sobre a reação de ozonólise. Né? Se a gente pegar uma olefina como essa aqui, que não é simétrica, né, tem um substituinte, uma metila, e um outro substituinte aqui que é uma etila, né, tratando ele com ozônio, tá, a gente obtém esse ozonídeo primário aqui, né, que não é simétrico também, né, e aí quando ele sofre a clivagem, né, para gerar os seus dipolos 1,3, né, a gente pode ter dois dipolos 1,3 diferentes. A gente pode ter o dipolo 1,3, esse aqui, né, vamos dizer com uma cadeia etila ligada a carbonila, ou esse dipolo 1,3 aqui, que é uma metila ligada a carbonila, né, a carbonila que está ligada a um O-, né. A gente pode ter também o acetaldeído, né,
ou o propanal. Então você tem ali uma mistura, né, de diversos componentes, né, que podem se recombinar agora de maneira até estatística, né, eles vão se recombinar de maneira estatística para dar origem a uma mistura de ozonídeos secundários. Então perceba aqui que a gente obtém uma mistura desses ozonídeos, né, tá? Só que essa mistura ela é sem consequência, porque ao sofrer a redução depois com o agente redutor que a gente utilizar, né, a gente vai continuar obtendo, né, os mesmos produtos ali que a gente poderia esperar, que seria o acetaldeído e o propanal. Tudo bem? Então, mesmo que a gente forme uma mistura aí, elaborada, estatística das combinações possíveis, né, ela não tem consequência porque após a redução, né, a gente produz realmente os compostos provenientes dessa clivagem oxidativa. Tá bom? É só uma coisa para vocês terem em mente. Tá certo? Uma outra classe de oxidações que é importante mencionar para vocês, que é importante que vocês conheçam, né, são as oxidações baseadas em dióxido de selênio. Tudo bem? Essas oxidações também são chamadas de oxidação de Rayleigh. Tá? Então, existem dois tipos de oxidação principais. Né? A primeira que eu vou apresentar aqui para vocês é a oxidação de hidrogênios alílicos. Né? Aqui a gente está mostrando uma oxidação de ligação CH, né, em que tratando esse hidrogênio alílico com dióxido de selênio, né, a gente obtém então o álcool alílico correspondente, tá certo? O mecanismo dessa reação, ela começa, né, com uma reação do tipo N, tá? Existe uma reação N aqui entre esse hidrogênio alílico e o dióxido de selênio, conforme o movimento das flechas indicado aqui, né? A reação de N é uma reação pericíclica que a gente já comentou nas aulas anteriores, né? E aí a gente obtém esse composto de alíio selênio aqui, né? Tá? Esse composto aqui a gente pode ver essa ligação selênio dupla O, na verdade, né? Polarizado como selênio mais e O menos, né? É uma estrutura de ressonância, né? Como a seta aqui indica, né? A estrutura de ressonância do composto anterior aqui é esse selenóxido, né? E aí a gente tem então um rearranjo sigmatrópico do tipo 2,3, tá? De acordo com o movimento das flechas indicado aqui, né? E aí a gente consegue fazer a ligação carbono-oxigênio, né? Tá? Justamente essa que é responsável ali pela troca formal, né, do hidrogênio pelo oxigênio. E aí após a eliminação do óxido de selênio, né, do monóxido de selênio, conforme indicado por as flechas aqui, né, a gente recupera o produto de oxidação alílica, né, o álcool alílico nesse caso, e o monóxido de selênio, tá, que é o subproduto. Na presença de peróxidos, né, a gente consegue utilizar dióxido de selênio de maneira catalítica. Tudo bem? Se a gente usar um cooxidante, tá? É uma estratégia semelhante ali ao que a gente discutiu anteriormente com o tetróxido de ósmio, né? A gente obtém o monóxido de selênio, né? Mas consegue utilizando um cooxidante, tipicamente um peróxido aqui, por exemplo, aqui está o peróxido de tercobutila, né? A gente consegue reoxidar o monóxido de selênio em dióxido de selênio. E aí o dióxido de selênio pode ser usado em quantidade catalítica, tá? Numa estratégia muito similar ao que a gente discutiu com a utilização do tetróxido de ósmio anteriormente, tá? Outra reação aqui de oxidação com dióxido de selênio, né, tá? É a oxidação de compostos carbonilados. Então, por exemplo, a gente pega uma cetona aqui, né? A gente pode então formar uma outra cetona aqui, né, nesse CH2 aqui vizinho. Tudo bem? Se R1 é diferente de R2, aí a gente pode ter questões de regioseletividade, né? De sítio-seletividade da oxidação. Tá? A gente não vai entrar ainda no mérito dessa discussão, mas saibam que, né, a gente pode oxidar um composto cetônico, né, uma posição alfa de uma cetona, né, introduzindo uma nova carbonila ali, tá certo? Também utilizando o dióxido de selênio. O mecanismo dessa reação, né, é que a gente tem então a cetona que está em equilíbrio tautomérico com a sua forma enol. Tá? O enol pode atacar o dióxido de selênio, fazendo então uma alfa funcionalização aqui, né, e produzindo esse tipo de composto mostrado aqui. Tá? Aí esse hidrogênio, agora, né, esse hidrogênio aqui que está em ligação carbono e hidrogênio, né, esse hidrogênio aqui que eu estou falando para vocês, ele está alfa, a carbonila, e alfa, ligação selênio dupla O, né? Então ele é um hidrogênio ali com uma acidez aumentada, né? É um hidrogênio relativamente bastante ácido. Então a gente consegue, né, no meio reacional, esse hidrogênio vai sofrer a eliminação, né? Vai eliminar água aqui, né? A partir desse OH ligado ao selênio, vai produzir esse tipo de intermediário aqui, né?
tá? É como se fosse um ceteno, mas com selênio ali no meio, né? C dupla selênio e selênio dupla O, tudo bem? Que pode ser hidratado ali, né? Reagir com a água nessa posição aqui, né? Tá? Com a água entrando aqui, e aí esse composto pode se eliminar, né? Fazer agora uma reação de eliminação, liberando de novo, novamente, monóxido de selênio, e aí dando origem ao composto dicetônico já enunciado. Tudo bem? De novo, se a gente utilizar um co-oxidante, a gente poderia fazer essa oxidação de dióxido de selênio, né? Utilizando quantidades catalíticas do dióxido de selênio. Tudo bem? São duas reações aqui que a gente está comentando brevemente, né? Mas que são importantes vocês conhecerem, tá bom? São clássicos aí de reações de oxidação, tá certo? Bom, pessoal, chegamos então agora no final da nossa aula, né? Então a gente viu aqui na aula de hoje as principais reações de oxidação que a gente pode utilizar para transformar, né, os compostos orgânicos, né? A aula de hoje ela abordou uma seleção desses processos de oxidação, né? Então vocês precisam ter em mente, né, que não foi uma lista exaustiva. Existem algumas reações de oxidação, né, ou mesmo um bom número delas, né, que a gente não conseguiu abordar aqui na aula de hoje, tá? Mas a gente cobriu bastante chão, sem dúvida falou sobre as principais, né? Ah, e aí as que a gente não viu, eu vou brevemente comentar algumas aqui, e aí eu convido vocês a olharem fontes de consulta suplementares, tudo bem? Com relação à oxidação de álcoois, né, primários ou secundários, ah, em aldeídos ou cetonas, respectivamente, né, a gente viu oxidações mediadas por DMSO, né, a reação de Suerner, por exemplo, é uma das mais representativas. A gente viu oxidação com DMP, com iodo hipervalente, né, ou ácido ortiodoxibenzóico, né, tá, o IBX. A gente falou brevemente das oxidações de tetra-N-propilαμônio e perroteniato, da oxidação de Ley. A oxidações mediadas por oxoamônio são intermediários que são formados in situ a partir do tempo, né? Então a gente usa o tempo com um co-oxidante que gera esse composto de oxoamônio, né? E faz a reação de oxidação. A gente comentou brevemente alguns métodos utilizando o tempo, né? A gente mencionou método de oxidação utilizando dióxido de manganês, oxidação de álcoois alílicos e benzílicos, tá certo? A gente não falou da oxidação de Oppenauer, mas a oxidação de Oppenauer é o oposto da redução de Mirvain-Pondorf-Verley. E isso a gente vai falar na próxima aula, quando for falar de redução. Tá? Então, de tabela, a gente vai falar da oxidação de Oppenauer também, que é a transformação reversa. Tá bom? Não foi falado aqui, mas será falado na próxima aula. A gente falou de oxidação à base de óxido de cromo 6, né? Tá? A gente viu a oxidação de Jones, oxidação com PDC, com PCC, entre outros, né? A gente acabou a gente abordou brevemente, né? Não falou muito, mas abordou brevemente a utilização de hipoclorito de sódio, tá? O que a gente acabou não falando foi oxidação com NBS, N-bromosuccinimida, tá? Ou bromo, tá? Ou mesmo oxidação à base de sério 4. O principal agente de oxidação à base de sério 4 é o CAN, Cerium Ammonium Nitrate. A gente acabou não falando sobre isso aqui hoje, né? Mas por favor, fiquem à vontade para consultar fontes suplementares aí de literatura. Tá? Quando a gente pensa na oxidação de aldeído para ácido, né? Tá? Um dos principais métodos envolve cloreto de sódio, a gente falou da reação de Pinnick, né? Tá? Óxido de prata a gente acabou não mencionando. Permanganato de potássio a gente abordou brevemente durante a reação de ozonólise, né? A gente viu que a gente poderia obter um aldeído e eventualmente no ORCAP oxidativo transformar esse aldeído no ácido carboxílico correspondente. E a gente falou também do cromato de piridino, né, que é o método da base de crômio 6. Para oxidações de aldeído a éster, a gente acabou não abordando esse tipo de oxidação. Existem dois métodos aí que a gente pode listar nessa classe. A utilização de uma combinação de dióxido de manganês, cianeto de sódio e metanol, tá? Ou a utilização de bromo. Tá? A gente não abordou nenhuma dessas duas aqui. A gente não abordou esse tipo de oxidação, né? Mas fica aqui o convite para vocês olharem se vocês estiverem curiosos. Tá? Na oxidação de cetona para éster, o principal método aqui utilizado é a oxidação de Brevilleger, né? Quer dizer, a utilização lá de MCPBA. Então, esse método a gente discutiu. Para a oxidação de álcool a ácido, os métodos mais representativos envolvem tetróxido de rutênio, a gente acabou não abordando ele, ou oxigênio com platina,
a gente acabou também não abordando esse método, né? Oxidação de Jones, que é um método utilizando óxido de cromo 6. Esse método a gente falou sobre ele lá no início. Tá? Um tipo de oxidação que a gente também acabou não abordando aqui, tá? São as oxidações, por exemplo, de cetona, alfa-hidroxicetona. Tá? Então, só para mencionar três métodos aqui, a gente não abordou nenhum deles, porque a gente acabou não comentando sobre essa alfa-oxidação de cetonas, né? A partir do enolato, utilizando a oxaziridina de Davis. Então, esse método aqui é extremamente conhecido, né? Qualquer livro de name reactions, vocês vão encontrar essa reação, ou digitem no Google, né? Oxaziridina de Davis, vocês vão encontrar informações sobre essa reação. A partir do enolato, a gente pode utilizar também compostos à base de molibdênio, a gente não comentou isso aqui, ou de anorsililado, utilizando MCPBA. Essa aqui é a oxidação de Roboton. Tudo bem? Então, por favor, também digitem no Google aí, ou vejam livros de name reactions, né? Vocês vão ver aí a reação de Roboton. Tá? A oxidação de diol para lactona também não foi muito explorada aqui, né? Mas a gente pode mencionar para vocês alguns métodos rapidamente, né? A gente pode utilizar o reagente de Fetizon. O reagente de Fetizon é carbonato de prata misturado com selite. Tá bom? A gente não abordou isso aqui, mas fiquem à vontade aí também para consultar. A gente pode fazer a oxidação desse diol em lactona utilizando também oxigênio e platina, tá? Ou utilizar a oxidação mediada por N-oxoamônio, né? Também são métodos baseados no tempo, né? A gente oxida in situ o tempo, né? Para esse oxoamônio e ele é o agente oxidante aí responsável pela transformação. Existem ainda outras oxidações que a gente acabou não falando e não está nem sequer nesse slide. Por exemplo, a gente pode pegar um composto carbonilado e oxidar ele para o composto alfa-beta insaturado correspondente. Então, por exemplo, isso a gente também não abordou aqui. Tá? Então, gente, eu quero que vocês tenham uma noção que, embora a gente tenha coberto bastante parte da literatura em relação às reações de oxidação, né, novamente eu reforço isso aqui, não foi uma lista exaustiva. Existem diversos métodos de oxidação que não foram tratados aqui. Tá? Eventualmente a gente pode considerar tratar isso num segundo momento, mas para a aula de hoje, tá? Para não, vamos dizer, a gente fez uma seleção arbitrária, tá? Então, para a aula de hoje, eu acho que não vale a pena se estender além do conteúdo que foi apresentado aqui, tá bom? Então, com isso, bom, eu agradeço a audiência de vocês, tá? Obrigado aí por tudo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.